Bom dia, pessoal. Lá está o Caramelo revoltado comigo, porque eu queria fazer o devocional e ele botando a patinha, botando a patinha. Então, assim, a palavra de hoje que chamou minha atenção foi essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Agora sim, bom dia, tudo bem? Vou tirar aqui esse troço que eu não gosto muito. Pegando o solzinho, vendo uma vista bonita assim em frente da minha casa. Meu cantinho de paz, como eu falo, principalmente quando não tem folha aqui nessa praça. Então, assim, pessoal, no âmbito profissional, né? Eu não sei se vocês já escutaram, eu já trabalhei em ambiente corporativo. Então, eu lembro que uma vez um sábio líder nosso, gerente de uma fábrica que eu trabalhava com comunicação em Manaus. Já fui assessora de comunicação, já fui presidente da CIPA, já fui brigadista. Não, já fiz tanta coisa nessa vida. Trabalhei já com telemarketing, depois, graças a Deus, fui promovida. Aí eu era tipo fiscal do trabalho das meninas do telemarketing. Aí daí vim pro Piauí, enfim, é muita história. Mas eu comecei trabalhando no escritório de engenharia, foi meu primeiro trabalho mesmo, assim, que eu precisava concluir o TCC do ensino médio, né? E eu fazia, na época, técnico, ensino médio técnico, na Escola Técnica Federal, que hoje em dia chama IFP, em saneamento básico. Então, meu primeiro trabalho foi no escritório de engenharia. Mas eu vi que aquilo não era para mim, não sabia dobrar direito nem as plantas baixas. Mas, enfim, né? Já trabalhei em loja de roupa. Enfim, mas o tema hoje é servir, não é mesmo? Então, assim, eu estava contando no início dessa gravação aqui, que certa vez um líder nosso me comentou e isso ficou no meu coração, né? Eu provavelmente ou ele já era cristão ou ele conhecia da palavra, porque Jesus Cristo ensinou isso. Vocês acabaram de ver aqui no versículo 26 de Lucas 22, 26. Aquele que quiser ser o maior, sirva. Porque para o reino dos céus, para o nosso reino, o reino do nosso Abba, do nosso Pai Celestial, quem quiser ser o maior, seja o servo. E o que no ambiente corporativo eu aprendi com esse meu líder que falou sobre isso? O líder de verdade não é aquele que amedronta, não é aquele que fala para todo mundo fazer e não faz. É exatamente aquele que se coloca como vista, como exemplo. O que é se colocar como exemplo, como vista? Se você vai aprender com alguém, essa pessoa tem que primeiro fazer, não é mesmo? Ela tem que te ensinar. E como é que ela vai te ensinar algo? Porque provavelmente ela já passou por esse processo e aprendeu. Então, sejamos sábios. Se a gente aprende isso com um líder no ambiente corporativo, com o nosso chefe, com a pessoa que é sábia, imagina Jesus Cristo nos dizendo: mas, irmã Mônica, o que ele quer dizer com isso? Se você quer ser o maior, seja o menor, né? Sirva. Porque Deus, ele trabalha, né? O Deus encarnado, Jesus Cristo, ele trabalha no nosso coração a humildade. Eu aprendi certa vez também, na época que eu estava doente, com um tio meu, que se a gente não serve para servir, a gente também não serve para nada. Então tem muito a ver com essa passagem. Por quê? Porque a partir do momento que em humildade você se coloca como menor, você pode ensinar algo para alguém, de verdade. Porque ele nunca veio para pregar riqueza e, digamos assim, arrogância, né? Um reinado no sentido de riquezas físicas. Ele é o dono de tudo, ele é o rei dos reis. Quando a gente estiver no céu, a gente vai pisar em ruas de ouro. E imaginou isso? Vai ter um rio que jorra água viva. O Deus mesmo, nosso Deus, o nosso Jeová Jireh, nosso Jeová, né? Ele tem um brilho tão forte que não vai precisar nem de sol lá no céu, para vocês terem uma ideia. É o que fala aqui esse livro sagrado, né? Que esse aqui é o meu, a Bíblia. Então, se você quer ser o maior, sirva, seja servo.
Se coloque em humildade sempre. Humildade não é falta de dinheiro, não é, eu sou uma pessoa simples, humilde. O que você está querendo dizer? Humilde é saber se colocar no lugar do outro, sabia? Então, se você quer ser o maior, sirva. E esse é o nosso novo ciclo aqui no Ministério da Minhoca. Você que acompanha aqui pelas redes sociais, no TikTok ou no YouTube, a partir dessa segunda-feira a gente está iniciando um novo ciclo, o 4º ciclo do Ministério da Minhoca nas ministrações. Estamos indo para a 16ª ministração, se não me falha a memória. E é um pastor muito querido para nós, muito, muito humilde, muito servo. Pastor Paulo Júnior, né? Pastor Paulo Souza Júnior, que agora ele era aqui de Pimenteiras e agora ele está administrando, né? Pastoreando a Igreja Batista em Timon, no Maranhão, que é uma cidade vizinha à capital aqui do nosso estado, Piauí. Literalmente, atravessa uma ponte e está no Maranhão. Então, ele teve que ir para lá numa atitude de servo, né? Porque parece, se eu não me engano, era a sogra dele que estava doente, ele precisou se mudar com a esposa. Enfim, continuem acompanhando aqui que vocês vão estar sempre recebendo muito alimento saudável e vindo direto do trono, porque quando a gente se coloca como servo, gente, Deus consegue trabalhar em nós, porque Ele sabe que nós estamos ali entregues a Ele, com as nossas falhas, com as nossas virtudes. E da mesma forma que a gente tem humildade para falar dos nossos defeitos, né, para trabalhar em nós, e inclusive para dar testemunho, para ajudar outras pessoas, nós também podemos e devemos mencionar, sim, falar das nossas qualidades, não tem problema. É a forma que a gente fala, não é mesmo? Contanto que a intenção do nosso coração seja ajudar outras pessoas e trabalhar nossa autoestima, não tem nada demais nisso. Você não é nem um metidinho ou petulante ou coisa assim, muito pelo contrário. Por que você pode falar para as pessoas, dar testemunho de coisas que as outras, através do seu testemunho, não deveriam fazer, e você não pode falar das suas qualidades, não é mesmo? Então, deixa eu falar uma qualidade minha. Certa vez eu falei para minha irmã que eu consigo observar isso nas pessoas, porque eu tenho um olhar atento, eu tenho um olhar... isso para mim nunca foi difícil, né? Transbordar amor. Porque desde muito pequena, minha mãe dizia que eu era defensora dos frascos e comprimidos. Só que existe um limite para tudo nessa vida, né? E isso também, as suas qualidades também precisam, às vezes, ser trabalhadas, tanto na intensidade, quanto na questão da tua própria autoestima, porque você precisa primeiro olhar para o alto, para Deus, depois para você, ó. Ó, Deus aqui, né? Você e os outros. Quando você aponta que é complicado, né? No sentido de isso aqui, você está apontando para os outros. Deus está vendo e olha o que está voltando de erro para ti. Enfim, isso aqui é outra história. Mas eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam meditar um pouquinho, né, nessa palavra. E Deus, Ele é sábio. Se a gente aprende com a criança, se a gente aprende com o nosso chefe, como é que a gente vai ser tão bobo assim, de não querer aprender com o nosso próprio Pai, com o nosso Deus, né? Que Deus te abençoe, tá bom? Senhor Jesus, eu coloco diante de Ti essa quarta-feira, esse sol abençoado, esse ventinho aqui no Nordeste de manhã cedo, que é tão gostoso, a gente fica até com frio. E que o Senhor possa alcançar essa pessoa que está cansada, Senhor, muitas das vezes de trabalhar tanto e não receber reconhecimento, ou de não ter um salário digno, Pai, ou de não poder ter um descanso, de muitas das vezes voltar para casa e não ter paz. Seja com essa pessoa, Deus, seja com esse teu filho, seja com essa tua filha, com essa pessoa que ainda não se entregou a Ti, que ainda não te conhece ou que não está te buscando. Que o Senhor possa alcançar essa vida, Deus. Seja nesse ministério, Paizinho. Usa cada uma de nós e nos abençoa, Deus, para não desistir desse propósito tão bonito. Que essa quarta-feira seja uma quarta-feira especial na sua vida. Que você se permita ser servo, que você se permita ser humilde, que você se permita ver seus erros e seus acertos e colocar um olhar diferenciado para o outro também. Porque quando a gente consegue ter
humildade, né? Pedir a Deus para trabalhar o que a gente ainda não tem, Deus começa a dar todas essas qualidades, né? Os frutos do Espírito. Então, que Ele possa trabalhar na minha vida e na sua, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.